Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lígia, atuo em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente. O meu trabalho tem como foco o contexto escolar. Tenho cabelos grisalhos, estatura mediana, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa colorida e atrás de mim tem uma parede branca com estantes e livros. Hoje vamos conversar sobre postura corporal e mobiliário escolar. A categoria Adequação Postural do Sistema de Classificação de Tecnologia Assistiva, regulamentada pelas portarias interministeriais, prevê a prescrição e a aquisição de mobiliário adaptado. A aquisição de um mobiliário adaptado deve prever dispositivos específicos à necessidade do usuário, mesmo aqueles mobiliários adquiridos prontos. Dessa forma, para prescrever ou confeccionar um mobiliário, devemos considerar os seguintes aspectos: quais são os benefícios da postura sentada, quais as características e necessidades do usuário, se vou prescrever um recurso de baixa ou alta tecnologia e quais dispositivos ou sistemas vão ser necessários naquele dispositivo, naquele mobiliário para aquela criança especificamente. A aquisição da postura sentada traz diversos benefícios para uma criança com severo comprometimento motor. Dentre eles, a horizontalização do olhar, que possibilitará o aumento do campo visual, a exploração e aperfeiçoamento das habilidades manuais. Consequentemente, o desenvolvimento do controle postural, o desenvolvimento das habilidades perceptual, cognitiva, sociais e de comunicação. Dessa forma, o mobiliário para essa criança deve ser cuidadosamente projetado, adaptado e confeccionado, e ter como metas o conforto e o relaxamento, mas ao mesmo tempo permitir estabilidade e segurança, possibilitar mobilidade, prevenir posturas inadequadas, não provocar pontos de pressão e desconforto em áreas corporais específicas, prevenir deformidades, facilitar a aprendizagem, satisfazer o usuário e ter custo e benefício compatíveis. Prioritariamente, o mobiliário deve promover ganho na estrutura, por exemplo, minimizar ou prevenir deformidades de coluna e quadril. Ganhos na função corporal, tais como maximizar a habilidade manual e campo visual. Ganhos na atividade e na participação, melhora no desempenho e na participação nas atividades de vida diária ou escolares. E, além de tudo, promover qualidade de vida para crianças com severo comprometimento motor não deambuladoras. Para que a prescrição e a aquisição de um recurso de tecnologia assistiva alcance sucesso, 4 passos devem ser considerados. Devemos avaliar o usuário para verificar as habilidades e necessidades e certificar que aquele dispositivo pode trazer benefícios. Segundo passo, avaliação da motivação do usuário para fazer uso da tecnologia assistiva. Terceiro passo, solicitação da colaboração do usuário e compartilhamento nas decisões tomadas em relação à aquisição de um dispositivo. E quarto passo, e não menos importante, a realização de treinamento do usuário para a utilização do dispositivo indicado e adquirido. Quando a tecnologia assistiva é mal prescrita, ela está fadada ao abandono. Alguns estudos têm indicado que mais de 30% de todos os dispositivos adquiridos são abandonados pelo usuário entre o primeiro e o quinto ano de uso, e alguns não chegam nem mesmo a ser utilizados.
Os usuários abandonam a tecnologia assistiva por diferentes motivos: falta de participação durante a seleção do dispositivo, desempenho ineficaz do dispositivo, mudança nas necessidades do usuário ao longo do tempo, falta de treinamento para o uso, dispositivo inadequado às necessidades do usuário, dispositivos de uso complicado, baixa aceitação social do dispositivo, falta de motivação para uso, falta de treinamento e conhecimento do dispositivo. E, por fim, dispositivo com aparência, peso e tamanho esteticamente não aprovados. Os usuários de mobiliário adaptado podem ter diferentes alterações motoras, sendo as mais comuns fraqueza ou ausência de força muscular. O tônus pode estar aumentado ou diminuído. Podem ter movimentos involuntários presentes, reflexos persistentes, falta de controle de cabeça e tronco, o que pode resultar em dificuldades no ajuste ergonômico do mobiliário. Independente das alterações ou da localidade corpórea que está presente, o ajuste do mobiliário deve ser feito especificamente às necessidades motoras e antropométricas de cada indivíduo. Não pode se propor uma adequação sem considerar suas características, habilidades e limitações. Independente de prescrevermos um mobiliário de baixa ou alta tecnologia, o material utilizado nesses mobiliários devem ser durável, resistente, de fácil limpeza e sem pontas e saliências que possam machucar o usuário. Esse pode ser confeccionado em madeira, ferro, PVC, papelão. A confecção do mobiliário em madeira, PVC ou papelão tem um custo mais acessível, ao mesmo tempo que é resistente e firme, oferece estabilidade e segurança ao usuário. Esses materiais são utilizados em mobiliários com baixa tecnologia. Para a prescrição adequada de um mobiliário para uma criança não deambuladora, devemos considerar os parâmetros biomecânicos em relação a assento, encosto, apoio para a cabeça, apoios laterais, apoio para os pés, faixas estabilizadoras, abdutores, mesa ou bandeja. O uso dos dispositivos visa manter as estruturas corporais alinhadas, prevenindo deformidades e maximizando a função e a participação. O assento da cadeira geralmente é indicado estar em 0 graus. No entanto, alguns estudos recentes indicam que a inclinação anterior do assento até 15 graus pode melhorar o controle postural, facilitar a liberação das mãos para a realização das atividades e facilitar a transferência de sentado para em pé. O estofo do assento deve ter uma densidade firme para haver uma maior distribuição da pressão e assim evitar úlceras e proporcionar estabilidade. Em relação ao encosto, ele só será alto para aquelas crianças com controle de tronco e cabeça deficitário. Se possível, esse encosto deve ter um apoio convexo na região da curvatura lombar para preservar a curvatura fisiológica da coluna. Ainda não existe um consenso em relação à inclinação do encosto. Algumas pesquisas indicam um ângulo de 90 graus entre encosto e assento, enquanto outras indicam um ângulo de 110 graus em relação ao assento que está em 0 grau. Esse valor pode promover um melhor alinhamento da cabeça e da coluna cervical. É indicado também
ajustar o ângulo do encosto entre 90 e 110 graus em relação ao assento, dependendo da avaliação realizada com o usuário. Dessa forma, o ideal é que a cadeira disponha de mecanismos de ajuste do encosto para que seja regulado dependendo da atividade a ser realizada na postura sentada. Os apoios laterais são usados para aquelas crianças com controle de tronco precário e ele tem como objetivo manter o alinhamento neutro da coluna vertebral. Nós temos apoios laterais tanto para quadril quanto para o tronco. O apoio para a cabeça é usado apenas naquelas crianças que necessitam de dispositivos acessórios para manter o controle da cabeça. Nesse caso, muitas vezes precisamos associar com a inclinação posterior da cadeira para se tornar mais efetivo. Atualmente, nós temos o HeadPod, que pode ser acoplado à cadeira e tem se mostrado eficaz, pois, além de estabilizar e alinhar a cabeça, ele não limita os movimentos para laterais. Existe indicativos de que seu uso por 45 minutos diariamente pode auxiliar na melhora do controle cervical. O uso do apoio para os pés promove uma maior ativação da musculatura extensora do tronco e abdominais. Consequentemente, melhora a atividade de alcance com os membros superiores. Portanto, ele é sempre indicado. Ao pensarmos nas faixas estabilizadoras, devemos lembrar que a pelve é considerada a fundação para o bom posicionamento e deve ser a primeira a ser alinhada. A assimetria da pelve pode ser responsável por desvios e assimetrias de tronco, cabeça e pescoço, assim como pelo uso não funcional dos membros superiores. Para manter a simetria e impedir a retroversão da pelvis, podemos usar as faixas ou cintos estabilizadores. O cinto de posicionamento pélvico deve ser colocado abaixo das espinhas ilíacas antero-superiores, em ângulo de 45 graus, possibilitando o deslocamento de peso para a frente. Esse cinto não deve bloquear o movimento pélvico e deve evitar o deslizamento da criança na cadeira. O cinto peitoral deve ser utilizado quando o controle postural é precário. Os abdutores têm como função ajudar a manter os membros inferiores em posição neutra e assim melhorar a estabilidade corporal. O uso da mesa ou da bandeja com recorte em semicírculo é sempre importante. Ela deve estar à altura do tórax para o apoio dos braços. Esse dispositivo promove a melhora do posicionamento do tronco, diminui a curvatura torácica, restabelece a curvatura da região lombar, diminui a retroversão pélvica e promove o alinhamento da cabeça com o corpo, melhorando assim o campo visual, o uso das mãos e a melhora no desempenho funcional. Espero que tenham gostado do assunto de hoje. Obrigada pela atenção. Me coloco à disposição para conversarmos ou aprofundarmos sobre o assunto no fórum do aplicativo ou no meu e-mail de contato. Obrigado a todos e até mais.